Cadê da polícia? Pinturas. Boa tarde, com a paz do Senhor Jesus. Só entrar mais vidas, eu quero falar aqui sobre Efésios 6:12. Eu quero falar sobre essa passagem um pouco, do que Deus colocou aqui no meu coração. Ele está falando com vocês. Falar sobre luta, sobre provações, sobre a luta qual muitos estão passando hoje. E achando que essa luta ela é humana, essa luta ela não é humana, essa luta é espiritual, Vaso? E Efésios 6:12 diz que a minha luta e a sua luta, ela não é contra a carne nem contra sangue. Que a minha e a sua luta não é contra os nossos irmãos, não é contra a tua esposa, não é contra o teu esposo, não é contra teu filho, não é contra a tua família. A nossa luta é contra os governantes dessa terra, desse mundo, os demônios, os principados. Nossa luta é contra os espíritos que a gente não vê, porque com os olhos carnais a gente não consegue vê-lo, a gente não consegue enxergar ele onde ele está. Mas se eu e você buscarmos, está buscando Deus, buscando ali a presença do Espírito Santo, nós iremos ver aonde ele está agindo. Lógico que ele precisa de um corpo para ele usar, porque se ele não precisasse de corpo, ele não pedia a Jesus para... Você se lembra da passagem quando ele pediu para ir para os porcos, porque ele precisava de corpo para poder sair de um para ir para outros. E Jesus permitiu que ele saísse do corpo daquele homem, do gadareno, para os porcos. Uma legião foi bater nos porcos. Os porcos ficaram tão perturbados que se jogaram do precipício. Então, às vezes, você está achando que a tua luta é contra a tua esposa. Às vezes eu posso achar que a minha luta é contra a minha esposa, contra meus filhos, contra a minha casa, contra a minha família, contra um irmão que está ali próximo de mim, porque o irmão está me caluniando, porque o irmão está me defamando, E aí eu penso que a minha luta é contra ele. Não, minha luta é contra os demônios que estão por detrás daquilo, de trás daquela ação, Porque Pedro, não sei se você se lembra de uma passagem que eu não me lembro agora, não veio à memória, mas Pedro estava do lado de Cristo e ele tentou que Jesus não fosse para a cruz, Ele disse: mestre, não, você não pode ir, Falou ali, questionou. E Jesus disse para ele: apartar de mim, vai para detrás de mim, Satanás. Então Jesus ali não chamou Pedro de demônio, Jesus não repreendeu ali Pedro imediato, Pedro mesmo, repreendeu o espírito
que estava por detrás ali daquele que estava usando Pedro. Transmissor. Deus seja louvado, mãos juntas, pele morena, Então, clara, assim, mãos juntas. se a gente buscar verdadeiramente Jesus, com certeza nós iremos ser mais crente, iremos saber com quem estamos brigando, com quem estamos lutando, iremos parar de caluniar o irmão, iremos parar de defamar os irmãos, né, os nossos irmãos, porque a Bíblia em Salmo 133, ele diz que tão bom e tão suave é que eu e você viva em união com os irmãos, né? Porque ele quis ser unido a também a Judas, porque quando Judas traiu, ele disse, né, que era amigo dele, porque Jesus sabia que tudo ali é uma ação do diabo. E Jesus olha para Judas e diz: você é meu amigo, mesmo me traindo, você é meu amigo, você é alguém que eu amo. Mas Judas estava tão perturbado de demônios que preferiu a morte, não um arrependimento verdadeiro, né? Então às vezes a gente cometemos falhas que não queremos perdoar, mas queremos guardar mágoa dentro do coração, guardar aquilo para si. E o que tem de crente hoje, doentes espirituais, estão dentro da igreja, mas Jesus não está dentro mais deles. E eles estão com o espírito do engano, achando que Jesus está ali, agindo na vida deles. Quantos crentes hoje estão deixando de pregar a verdade, o arrependimento, né? De mostrar para as pessoas que a nossa luta não é sobre trabalho, sobre riqueza. A nossa luta é contra os demônios, a nossa luta é para chegar no céu. Eu e você temos um objetivo, é guardar nossa coroa. Deixa eu me lembrar aqui, em Apocalipse, não estou lembrado a passagem, mas em Apocalipse ele fala: guarda o que tu tens. Fala em terra, assim, que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então guarda o que você tem. Eu tenho que guardar o que eu ganhei de Cristo, eu já ganhei. Ele disse: guarda o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. Se é por mim guardar e eu já tenho, é porque eu tenho uma coroa. Eu tenho a minha coroa. E eu preciso guardar a minha fé. Eu preciso guardar minha confiança em Cristo. Que pode me faltar tudo. Pode me faltar tudo. Aleluia. Mas não pode faltar a presença de Jesus. Davi mesmo disse, Davi disse assim: pode me tirar tudo, tira tudo, tira tudo. Mas não me tira a presença do Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo nós não vivemos, profeta. Sem a presença do Espírito Santo vamos voltar para a droga. Sem a presença do Espírito Santo vamos voltar a fazer as práticas do mundo. Sem a presença de Jesus não dá. Pode faltar a porta do trabalho? Sim, pode. Pode faltar o amor de qualquer outra pessoa? Pode. Mas não pode faltar a presença de Jesus. Quantas pessoas se frustram. Quantas vezes eu fui frustrado dentro da igreja, ainda sou frustrado. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e dizem as coisas comigo, mas o meu foco tem que ser Jesus. Porque quem dá a última palavra na minha vida, na sua vida, não é ninguém, não é o homem, não é teu vizinho, não é teu amigo, não é tua esposa. Que dá a última palavra é o céu, é Jesus. Quantas pessoas chegavam para mim e diziam: tu não vai conseguir, tu não vai vencer. Eu te dou apenas um mês de servindo a Jesus, te dou apenas um ano. E hoje, para a glória de Deus, olha nós aqui. É mérito meu? Não. É mérito meu não, vaso. É mérito de Cristo. Porque tudo é Ele, aleluia. É Deus que faz isso na nossa vida.
É Ele que faz coisas grandes em nossas vidas. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele estava com um ano dentro da casa de recuperação e saiu e está morando aqui pertinho da onde eu estou, aqui em Taitinga. E nós estávamos falando sobre onde nós já moramos, onde eu morava. Venci minhas guerras lá, venci minhas lutas lá. Fui um usuário do crack 27 anos. Quem me conhece onde eu morava sabe o que Deus fez na minha vida, o que Ele veio fazendo na minha vida. E eu vou trocar Jesus, eu vou trocar a presença de Jesus por um momento. Não troco não, Satanás. A minha vida é de Cristo. Eu estou escondido debaixo da presença de Jesus. Aleluia. Você tem que ter essa certeza que você está, Senhor, debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Então não se frustra, porque alguém diz que não te ama, porque alguém diz que tu não vai conseguir. Jesus, Ele olha para você e diz assim, você pode, você consegue. Porque eu habito na sua vida. Ele diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você que está aí nessa tarde, nesta manhã, nesta noite, não sei que hora você vai ver essa live, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então quantas vezes pessoas olhavam e diziam assim, tu não vai conseguir, tu não vai vencer. E hoje eu digo assim, olha eu aqui. Às vezes eu me pego aqui dentro de casa, eu fico pensando, meu Deus, coisas maravilhosas tu tem feito em minha vida e ainda vai fazer mais. Porque às vezes eu olho para essa casa, olho para esse lugar onde Deus me colocou e digo assim, tá bom, para Deus não tá bom. Deus já tem coisas maiores. Ele diz, coisas maiores eu vou fazer ainda. Então o segredo é entregar o teu caminho ao Senhor. O segredo é te doar para Cristo e ser mais do que vencedor. Porque luta, eu passo por luta. Tem momento que eu estou dentro dessa casa, eu fico assim, meu Deus, me dá resistência, me dá vitória. Porque a luta, ela sempre vai vir. Mas Jesus está contigo. Jesus está comigo, está com você. E se eu não tiver Cristo, como eu estava dizendo, se eu não tiver a presença de Jesus, eu vou voltar para o crack. Se eu não tiver com Jesus, eu volto a beber, eu volto a me prostituir, eu deixo a minha esposa. Porque sem Jesus não presta. Sem Jesus não dá. Sem Jesus a gente não consegue. Tem que ter Jesus na nossa vida. Você que está distanciado, você que deixou Jesus, volte. Volte a ser um vencedor. Volte a lutar, volte a vencer as suas guerras. Obrigado, profeta. Tudo é para a honra, a glória do Senhor Jesus. O segredo é reconhecer que você não é nada. O problema de muitos que estão aí caindo hoje é porque acha que tem conhecimento bíblico, acha que tem uma boa palavra. E vem, sabe o que? A soberba, o orgulho, dizendo eu sou, só vai acontecer, só vai cair fogo se for eu, só vai acontecer isso se for eu. E não, tem que ser Jesus. Quantos estão caídos hoje? Porque batia no peito e dizia assim, eu que sou pregador, eu que sou levita, eu que sou cantor. Não, se não tiver a presença de Jesus, você não é nada. Eu não sou nada, mas o meu Jesus é tudo.
Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu não faço, mas Ele faz. Então é saber que só Jesus pode fazer coisas maravilhosas, coisas grandiosas nas nossas vidas. É só Jesus que pode fazer isso. É só Jesus que pode fazer o que eu não posso. É só Jesus que vence guerras que nós não podemos vencer. É só Jesus. Ele sim pode vencer. Ele sim pode vencer. Então, se você crê, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando ele diz assim, entrega teu caminho ao Senhor. Eu acho que a minha esposa estava me ligando. Deixa eu ver aqui. Confia nele. Entrar ao vivo com Eliane Ferreira. A minha esposa vai na live comigo e ele diz assim, ó, entrega, confia nele e o mais ele fará. O que você está esperando para dar uma entrega? O que você está esperando para se dar para Jesus? Olha a vida que tu está vivendo. Olha a maneira que tu está. Sarcano. Olha a situação que tu se encontra hoje. Porque quando eu olho lá para trás e eu olho para hoje, eu digo assim, meu Deus, que coisas grandes tu tem feito em minha vida. Então não é o fim para você. A solução, às vezes, não é esse pensamento que tu tem, às vezes, de tirar a tua vida. Às vezes de dizer assim, não posso, não consigo. Quantas vezes eu disse isso, que eu não conseguia? Quantas vezes eu disse que eu não podia, mas o Senhor Jesus. O que eu não posso, Ele faz. O que você não pode, Ele faz. Minha esposa não estava comigo, ela saiu porque ela está ocupada, ela está no trabalho. E entrou aí na live, mas eu acho que o patrão dela, lá, o dentista, está chamando. Então é isso. Isso que nós temos hoje, casa, bens materiais, está dizendo nada. Mas o que mais de importante nós temos é a presença de Jesus. É das pessoas olhar para nós e dizer assim, Jesus habita na tua vida. Eu sinto Jesus na tua vida. Eu sinto Jesus em você. Isso é muito gratificante. De alguém olhar para nós e dizer assim, ei, você é homem de Deus. Ei, você é uma mulher de Deus. Isso é gratificante. É saber que agora eu estou falando contigo e dizendo assim, Jesus tem um projeto na tua vida. De transformação, de libertação. Irmão unido, porque eu não consigo vencer minhas lutas. Irmão unido, porque eu não consigo vencer isso, porque eu não consigo vencer aquilo. Porque a luta ela vai sempre fazer parte da nossa vida, das nossas guerras, enquanto nós estivermos aqui. Mas não se preocupe, não. Que o maior é o que está com você. Ele diz. Né, missionária Fabiola? Ele diz que o maior é o que está conosco. O maior, oh aleluia, Deus manda repetir isso para você. O maior, aleluia, é o que está com você. É Jesus. Alabaxu de Candarabai. Eramanduí de Faro. O maior habita em você, profeta. Quando eu deixo Jesus agir na minha vida, eu venço guerras, eu venço lutas, eu venço provações.
Mas quando eu deixo minha carne reinar, quando eu deixo meus pensamentos reinar, aí quem vence é minha carne. Mas se eu deixar Jesus alimentar minha mente de Cristo e dizer assim: ei, Jesus, me dá um capacete de salvação, me dá vestes novas, me calça com sandálias, a couraça da justiça. Eu vou estar revestido com as armaduras de Deus e vou saber lutar com essas armas. Eu vou parar de lutar contra a minha esposa, eu vou parar de lutar contra o teu esposo, tu vai parar de lutar contra o teu esposo, tu vai parar de lutar contra o teu amigo, contra a tua família, contra a tua mãe, contra teu pai, contra você mesmo. E vai saber que a tua luta não é contra essas pessoas. É contra os principados. É contra os demônios que quer te destruir. Então, assim, olha para Jesus. Olha para Jesus e vê o que ele tem feito. O que ele tem feito. Tudo que tu já passou. Olha para onde tu está, hoje, onde tu está agora. Você já agradeceu a ele? Ou tu é daqueles que se acorda já murmurando da vida? Tu vai ter um dia ruim, vai ter uma semana péssima. Porque tem crente que é tão negativo que ele já se acorda atribulado. Ele é o atribulado. Parece que Jesus não habita na vida dele. Que tudo para ele é derrota, é miséria. Vaso, quando estava caído, Jesus disse assim para mim: deixa eu mudar a tua história. Hoje, Deus nos deu um transporte, nos deu uma motinha. Agora eu falo. Né? Deus nos deu uma moto, uma bis. E às vezes eu estou em cima dessa bis, eu fico dizendo: meu Deus, para muitos é pouca coisa, para mim é muita coisa. Para quem não tinha nenhuma bicicleta, para quem não andava só a pé. E eu digo assim: meu Deus, como tu é bom. Eu não me imaginava em cima de uma moto, não me imaginava numa casa doce. Assim, eu sei que Jesus me daria uma casa porque ele me prometeu uma casa. Mas como essa daqui, eu disse: meu Deus, é o Senhor. É o Senhor, tudo é Ele. Eu vou deixar essa live aí, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Eu quero ver essa live. Eu tirei até meus vídeos da rede social, fotos, vídeos. Mas eu vou deixar essa live aí para você. Sinta-se abraçado por Jesus. Eu vou já encerrar a live. E eu quero dizer para você que Jesus te ama. Ei, Jesus te ama. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele está aí do teu lado, querendo mudar a tua história, querendo mudar a sua vida, querendo te levar para o céu. Ele quer te levar para o céu. Eu tenho a certeza disso. Que você vai receber a Cristo não porque o que ele vai te dar, pelo que ele tem para te dar, não. Material, não. Sirva Jesus porque você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Imagine se veja no céu com Jesus, abraçando Jesus, olhando nos olhos de Jesus e ele vai dizer para ti: seja bem-vindo, você venceu. Porque só vai estar lá os vencedores. E você é esse vencedor. Só vai estar aquele que guardou a coroa, guardou a fé, teve a sua carreira, mas chegou lá no final. Jesus vai te dar um novo nome. Tem um céu nos aguardando, tem uma mesa da ceia nos aguardando, tem Jesus. Mas para isso precisa você vencer suas guerras, suas lutas.
Vença você mesmo. A paz do Senhor vença. O segredo é vencer você mesmo. Porque lutamos contra nós mesmos, essa carne aqui, isso aqui, ó, essa carne aqui, ela é ruim. Uma vez eu estava na igreja e eu disse que essa carne aqui, ela quer nos levar para o inferno. Se a gente não tacar jejum, oração, renúncia, ela vai nos levar para o inferno e dá faz a gente ser enganado. Está dentro da igreja enganado. Quantos crentes estão dentro da igreja sem jejuar, sem buscar Jesus, fofocando na vida dos outros, falando mal dos outros, mas a carne dela está dizendo para ela que ela está bem, ela vai para o céu. Mentira! Um coração cheio de mágoa, um coração cheio de rancor, cheio de ódio, e diz que vai para o céu, você não vai para o céu não. A Bíblia diz que não. Como é que tu vai para o céu se tu não ama quem tu está vendo? Aleluia! Você já viu Jesus? Não, mas você crê e acredita nele? Você diz que ama ele porque você não ama seu irmão que está vendo? Não, meu irmão, mas o meu irmão, esse irmão aqui, ele fala mal de mim, esse irmão aqui, ele quer ver meu fim. Irmão José foi jogado dentro de um poço. Davi era rejeitado pela sua família. José, você vai ver isso na Bíblia. Jesus, o próprio Jesus, ele foi rejeitado. O que é que você é melhor do que Jesus? O que eu sou melhor do que Jesus? Sou nada, profeta. Jesus suportou tudo calado. E Jesus, o povo chegava para ele, queria dar nele, e ele disse, eu te amo. Não, irmão, mas era Jesus. E quem habita em você? Quem é? Jesus? Se ele habita em mim, você não tem que suportar essas coisas. Eu sei que é difícil. É difícil. Porque pessoas já quiseram dar ideia na minha cara. Mas eu disse assim, ô Jesus, me deixa crente. Então fica crente, homem de Deus. Fica crente, mulher de Deus. Eu fico triste para aqueles que entrou na live e achou que ia ter uma porta aberta. A porta, a Bíblia diz que ela já está aberta em Apocalipse. Ele diz que botou uma porta aberta. Tem uma porta aberta na tua frente. Basta só você passar por ela. Não estou lembrado em Apocalipse, não sei se é Apocalipse 12 ou é 3, eu não me lembro. Mas lá em Apocalipse está escrito. Então ele pôs uma porta aberta. A porta está aberta. Quem toma a decisão de vencer é você, de passar por ela. Tem pessoas que querem ouvir uma chave, Deus te dando uma chave. Não, Deus não está mandando falar nada disso. Às vezes tem pessoas que para ganhar destaque na live, ela começa a mentir. O que tem de crentes mentirosos, fazendo promessas que Deus não está dizendo e diz que Deus disse. Que pena que muitos vão prestar conta do que fala. O provérbio diz. Devemos vigiar com a língua. Sermos tardio para falar. Né? Temos que ser tardio para falar. Mas sábio para ouvir. Quando eu escuto, eu vou falar o que é o necessário para falar. Como eu estou fazendo aqui, eu estou vigiando até nas minhas palavras, para não te trazer esperanças mentirosas. Para depois tu se frustrar, deixar Jesus. Jesus falou que ia me dar isso, que ia me dar aquilo através do irmão e não me deu nada. Porque não foi Jesus, profeta. Quantos crentes, menino, estão deixando Jesus porque é desses falsos profetas.
O mesmo Deus que age na minha vida, é o mesmo Deus que está aí com você e pode falar com você. Tem uma Bíblia. Você tem Bíblia? A maior profecia é a Bíblia. Jesus mesmo já disse, ei, no mundo tu vai ter aflição. No mundo tu vai ser perseguido. No mundo tu vai sofrer, o mundo vai te judiar, o mundo vai querer te matar, as pessoas vão querer te destruir. Mas tenha de bom ânimo. Não precisa alguém chegar aqui e dizer que tu vai estar passando. Não. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por dificuldade. Mas há um Deus que é mais do que vencedor em nossas vidas. Em tempos de guerra, não pare. Não baixa a tua cabeça, mas olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Teu socorro? O meu socorro? Vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Ei, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é grande. Olha um homem que diz assim, haja luz e houve luz. O Deus que olhou para você lá no fundo do poço. Disse assim, eu vou mudar a história aí desse homem. Eu vou mudar a história dessa mulher. E levantou você. Tirou você do chá de lodo. Tirou você da lama. Tirou você do poço. Tirou você dessa situação na qual você se encontrava. E hoje você está aí, mudado, transformado, limpo, liberto. Quem que faz essas coisas? Jesus. É Jesus. É Jesus que faz essas coisas em nossas vidas. Então, deixa Jesus agir, deixa. Deixa Jesus trabalhar, deixa. Deixa Jesus fazer o que você não pode fazer. A paz do Senhor, homem de Deus. Então, quando eu deixo Jesus fazer, ele faz. Eu acho que é a internet do irmão que não está pegando. Não sei. Fala com a Deisiane. E quando eu deixo Jesus fazer, ele faz. Quando eu deixo ele fazer, ele faz. Porque Deus diz assim para mim, ó. Eu lá no lixo, lá dentro do lixo, na droga. Às vezes eu estava uma hora dessa nesse sol que está queimando aqui em Itaitinga. E às vezes eu baixado lá no chão, no cachimbo. E Deus diz assim, Nildo, deixa eu mudar a tua vida. O Espírito Santo, ele falava. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu mostrar para você que você é mais do que vencedor. Então, se tem alguém na tua casa que está no vício do crack, está no vício da bebida, não seja qual for o vício que esse teu familiar está, o Deus que me alcançou é o Deus que pode alcançar o teu filho, teu esposo, tua esposa, alguém dentro da tua casa. Pode ser alcançado por Jesus nessa tarde. Basta você crer. Basta você crer. Era só o irmão sair da live e entrar de novo. Eu creio que daria certo. Então é isso. É resistir. Né? Resistir o diabo na fé. A palavra diz. Resista o diabo na fé e ele fugirá de vós. E voltando para te dizer,
que você é amado e amada de Cristo. Não, você é isso. Eu sou isso. Eu olho para mim e pessoas podem dizer assim, como aqui onde eu estou morando, você acredita que uma vez um homem me chamou para ir na igreja dele ministrar e ele disse que tinha um rapaz que... Deixa eu baixar aqui o volume. E um irmão lá disse assim, tu vai chamar o irmão Nildo? Ele é todo boçal. Ele é isso, ele é aquilo. Eu nem estava lá e nem ouvi. Mas o irmão que me chamou, ouviu e me contou. Eu olhei assim, meu Deus, como as pessoas nem me conhecem. Não sabe nem de onde Deus me tirou. Mas eu não, nem liguei. Por quê? Porque hoje, graças a Deus, Deus me deu maturidade para vencer essas coisas. Ficar triste, ficamos tristes. Porque é um irmão querendo destruir o outro irmão. E isso a gente vê, sabe aonde? É em Gênesis. Em Gênesis. No começo de Gênesis tem lá o Caim, né? Ciumado, mata o irmão dele. E quantos crentes Caim tem dentro da igreja? Quantos crentes Caim está dentro da igreja? Eu não sei aqui como tirar a live do irmão que está sem, que está caída. Não sei se está me ouvindo. Mas a live dele não está pegando, eu não sei se ele já saiu. E quantas pessoas caem dentro da igreja, profeta? Matando pessoas, matando os cristãos, matando o povo de Deus. Quantos tem dentro da igreja? Quantas vezes a gente fala, eu mesmo aqui em Tahiti, eu falo com pessoas, eu deixei Jesus, porque meu esposo era crente, era pastor e me traiu com a outra. É pessoas que estavam sendo cristãos e pessoas. Às vezes tem crentes aqui, a outra diz que deixou Jesus, que o esposo deixou. Não, a salvação é individual, crente. Para mim ser salvo, eu preciso de estar em comunhão com Cristo. Que bom que a minha esposa também seja serva do Senhor igual a mim. Mas se deixar Jesus, eu vou deixar Jesus. Se eu deixar Jesus, ela vai deixar Jesus. Não, a minha salvação não está nela, não. A minha salvação está em Cristo. A salvação da minha esposa não está em mim, não. Está em Cristo. É em Cristo. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão eu sou? Você é cristão em Jesus? Ou você é cristão em homens? E o Caim, ele foi tão sagaz. Caim, ele chama o irmão dele, vai lá no quarto, vai lá no campo, com malícia. Ele já tinha planejado matar o irmão. Quantos crentes planejam matar o irmão, né? Quantos crentes ali na frente abraça, beija, mas quando está por detrás fala, defama, né? Fala tanta coisa do outro irmão, e o outro irmão sem sabedoria acaba acreditando, acaba espalhando aquela conversa, dá fé ao pobre do irmão, deixa Jesus. Quem é o culpado? É o Caim aí que matou o irmão, falou mal do irmão, defamou o irmão. O irmão sem sabedoria deixa Jesus. Eu já fui assim. Quantas vezes eu tive recaídas? Hoje você me vê aqui, mas eu tive muitas recaídas. Pessoas chegavam para mim e diziam assim, tu não é crente? Nildo, uma pessoa ali estava falando mal de tu. Pessoas ali estavam dizendo que tu era isso, aquilo, outro. Aí eu me entristecia e deixava Jesus, olha. Porque não tinha raiz.
E raízes temos em Jesus. Raízes tem que ser em Jesus. As suas raízes têm que estar baseadas na Bíblia, em Cristo. Suas raízes têm que estar em Cristo. É você saber que às vezes as pessoas estão do teu lado, mas essas pessoas são as que vão te trair. Nem todas. Mas sempre vai ter um Judas aí no meio dos 12. E basta Jesus, e basta Deus revelar. Porque Jesus, ele estava aqui como humano, como nós estamos em carne, né? E Deus revelou, epa, quando Jesus estava ali na repartição de pães, né, do vinho, tem um Judas aqui, tem um traidor, vai te trair. O outro também vai te trair, que o galo vai cantar 3 vezes. Então, se eu tiver Jesus na minha vida, se eu tiver em comunhão com Jesus, Deus vai me revelar quem é quem que está do meu lado. E basta somente eu ficar na vigilância. É isso, Deus. Jesus te ama. É isso até aqui que eu vou. Vou falar só até aqui, porque eu preciso de falar só até aqui. Obrigado por irmão que está comigo aqui na live. Jesus te ama. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Fica de olho aberto mesmo. Agradecer aqui a Deus por esta palavra. Eu creio que Ele falou com vidas. E vai falar com mais vidas que a live vai ficar aí. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma tarde. Obrigado por mais uma manhã. Obrigado pela noite que está chegando já já. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, tem feito em nossas vidas. Somos gratos. Somos gratos por estar vivo. Somos gratos por respirar. Somos gratos por nosso ouvir, Senhor, nosso olhar, nosso paladar, Senhor. Somos gratos. Somos gratos por a nossa vida. Obrigado, Jesus. Pai, eu te abençoo. Eu quero abençoar as vidas que estão ouvindo essa live. Que as forças desses irmãos, dessas irmãs, seja renovado. Que essa palavra, Senhor, traga um renovo sobre as vidas que irão ouvir e as que ouviram agora, Senhor. Que essa palavra ela traga renovo e transformação sobre a vida de cada um que está assistindo essa live. Seja abençoado, seja tocado por Jesus. Pai, alguém que estiver se reconciliando agora, alguém que estiver aí aceitando, se reconciliando, tire o nome dessa pessoa aí, Jesus. Tire o nome dessa pessoa do livro da culpa. Escreve o nome desse irmão, desta irmã no livro da vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto. Em nome de Jesus, seja transformado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Recebe, Senhor, a nossa oração. Coloque aí no cálice da bênção. Dê resposta. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, obrigado. Deus abençoe a todos. Deus vai te abençoar poderosamente. Paz.